olhos que eu veja, Senhor. É uma grande alegria poder apresentar o missionário da PEC, Oséias Melo, brasileiro, mas que é missionário da PEC em Portugal. Ele tem estado nos nossos congressos, sempre dirigindo a parte de louvor, música. Ele e a sua esposa, que também é uma das palestrantes dos workshops desse congresso da PEC, são realmente uma grande bênção nas mãos de Deus. E o Oséias vai falar especialmente sobre o louvor das crianças, a sabedoria para conduzir as crianças no louvor que é agradável ao Senhor. Oséias, Deus o abençoe, muito obrigado por estar no Congresso dos 80 anos da PEC. Olá a todos, graça e paz, sejam bem-vindos ao Congresso dos 80 anos da PEC. Você está no workshop de louvor e adoração. Vamos refletir juntos como conduzir o coração das crianças nesta prática com sabedoria, com bom entendimento e também com uma boa didática. Como devem calcular, a matéria de adoração que envolve o louvor e a música entre as crianças é muito democrática. Porque quem já tem uma vivência nesta área tem uma opinião muito definida sobre o que fazer, como fazer, o que pretende alcançar, tem seus pontos de vista e metodologia, repertório preferencial já bem definido também. Meu objetivo aqui não é de tentar demovê-lo de nenhuma posição, mas encorajá-lo a reafirmar as suas boas práticas e a sua boa teologia na ministração da adoração e do louvor entre as crianças. Antes, porém, eu quero apresentar aqui duas canções novas que você pode utilizar no seu ministério com crianças no momento do louvor e da adoração, tá bem? São músicas novas da minha autoria e você tem toda a liberdade para utilizar, respeitando obviamente os direitos de autor, mas que seja uma bênção para o seu ministério. Tu és Deus em mim, adorado sejas, Senhor, aqui. Tu és rocha, rocha eterna, tua palavra é poder. Com ela criaste os céus e a terra, criaste em mim novo ser. Tu és Deus de paz, tu és Deus de luz, és o grande eu sou. Tu és Deus, Jesus, tu és Deus em nós, tu és Deus em mim, adorado sejas, Senhor, aqui. Ok? A ti, ó Jesus, nos prostramos com espírito de adoração. Purifica, ó Espírito Santo, nossa língua, nosso coração. Santifica-nos com a tua palavra, que nem brasa viva
80 anos do Ministério da APEC no Brasil, é importante dizer que a nossa declaração de fé está baseada na mensagem inalterada da Palavra de Deus e dos seus ensinamentos sobre o que toda criança precisa saber a respeito do conhecimento do Deus a quem ela deve adorar e louvar. O Salmo 78 deixa muito claro que há pelo menos 3, entre muitas outras experiências, que a criança precisa viver com Deus. Nos versículos 3, no versículo 4 e 5, nós lemos o seguinte, uma ideia resumida: as coisas que temos ouvido e sabido e que os nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos, mas cantaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, a sua força e as maravilhas que fez. Ou seja, devemos cantar e adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele pode fazer. Portanto, aqui nós já temos uma clara visão do conteúdo que os nossos cânticos devem apresentar na sua poesia ser cantada. No louvor, não cantamos nada sobre nós mesmos, não declaramos nossos direitos, nem reivindicamos nada. O conteúdo do nosso cântico de adoração é exclusivamente sobre Deus, sobre quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele pode fazer. Também não considero esses 3 pontos como 3 pontos para adoração, porque a adoração não é resultado de uma didática, mas de uma experiência pessoal de fé com Deus. Entretanto, quando estamos na posição de ministros e discipuladores de crianças, a nossa função, irmãos, deve ser conduzir com sabedoria, com bom entendimento e com boa didática o coração das crianças, de forma que elas possam aproveitar ao máximo esse tempo tão rico e tão precioso com o Senhor. Falando de louvor e adoração, alguns anos atrás, em um congresso da APEC do Brasil, uma irmã me abordou a perguntar o seguinte: irmão, por que é que há tão poucas músicas para crianças que conduz a criança apenas a um sentido de adoração, ou seja, com letras que só falem a respeito de Deus, sobre os seus valores, os seus atributos? E realmente ela tem razão. Hoje em dia há muita pouca música que tenha esse conteúdo exclusivo, músicas que apenas conduzem o coração da criança no verdadeiro sentido da adoração. Por isso, eu achei interessante este assunto e resolvi dar mais atenção a este tema e começar a compor mais músicas sobre adoração e louvor. Quando lemos Celebrai com Júbilo ao Senhor, muitas vezes eu penso o seguinte: em várias situações que eu conheço no ministério do louvor e da adoração com as crianças, nós encontramos ministradores que preocupam-se demasiado em promover um ambiente de júbilo, de cânticos com alegria, com força e tal, mas esquecem-se muitas vezes da celebração. Por outro lado, há outros que têm maior zelo pela celebração, com a reverência, com a contrição, mas torna o momento cansativo e pouco alegre. Celebrar com júbilo são faces da mesma moeda, da adoração. Portanto, pensando nesses 2 valores, vamos considerar o seguinte: a adoração é um estilo de vida de submissão ao Senhor, fruto de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. O louvor é esta declaração de fé, é a confissão pública do amor que temos por Cristo, é a nossa confissão de total dependência dele. Às vezes essas confissões expressam-se de forma alegre e exultante, às vezes de forma contrita e reverente. Seja como for, vale a pena lembrar às crianças que Deus conhece os nossos corações e sabe se estamos de fato a louvá-lo verdadeiramente ou se estamos apenas a tirar partido de um momento alegre e divertido. Pensando na adoração ainda, quero considerar alguns pontos. Primeiro, a adoração é resultado do reconhecimento que temos acerca de Jesus Cristo sobre a sua autoridade e caráter divino. A criança precisa saber e crer que Jesus é Deus e declará-lo na adoração. No episódio
da cura do cego de nascença, que está no Evangelho de João, no capítulo 9, temos aqui um excelente exemplo. Este milagre é considerado por muitos teólogos como um milagre messiânico. Aliás, corria entre os doutores da lei da época de Jesus a doutrina e a tradição que só o Messias poderia curar um cego de nascença. E isso explica, provavelmente, toda a confusão que foi gerada com esta cura. Isso explica também por que razão queriam tanto saber do jovem cego quem o tinha curado. Ele responde: se era bom ou mal eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Vejamos, nesta declaração, nós poderíamos dizer o seguinte, ou concluir o seguinte: é possível louvar a Deus sem reconhecê-lo. É possível reconhecer que Ele fez algo por nós, mas sem saber quem realmente é Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com aquele cego naquele primeiro momento. Entretanto, quando aquele jovem, que era invisual, ao encontrar-se com o Senhor depois de ser curado, Jesus encontra-se com ele e lhe faz a seguinte pergunta: crês tu no Filho do Homem? E o jovem pergunta: Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus responde prontamente: tu o já tens visto, é ele quem fala contigo. Bem, então o jovem respondeu com todo o coração: Senhor, eu creio, e o adorou. É assim que está na Bíblia. Não se pode adorar a Deus sem o conhecer, sem crer nele. Conduza as suas crianças a este conhecimento. Ore para que Deus se revele a cada uma delas na pessoa de Jesus Cristo. Na verdadeira adoração, só há espaço para uma só pessoa aparecer. Só há um nome para quem as nossas declarações se dirigem, a quem o nosso coração é dedicado. Só há um nome que é declarado e é o nome de Jesus Cristo. No capítulo 4 de João, temos o episódio da revelação de Deus à mulher samaritana. Sabemos que Jesus tinha uma razão muito clara para estar naquele poço. Era o poço de Jacó. A mulher dirigia-se para ali porque ela necessitava todos os dias de água, mas, acima de tudo, Jesus sabia que aquela mulher precisava conhecer o dom de Deus. Jesus, na conversa que teve com ela, diz tudo sobre a sua vida e que ela precisava aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Ela responde a Jesus como que esboçando uma declaração de fé: Senhor, eu quero adorar a Deus, mas preciso saber onde e como faço isso. Eu sei que o Messias virá e quando ele vier nos ensinará todas as coisas. Então Jesus responde a ela, ou se declara a ela: eu sou, eu que falo contigo. Essa revelação foi suficiente para mudar a vida e os valores daquela mulher. Deixe-me dizer uma coisa, que costumo dizer inclusive aos meus alunos: se na sua adoração o Senhor Jesus não aparece, é porque você está no poço errado. Se o nome de Jesus não for suficiente, então não o conhecemos de fato. Às vezes, a criança canta, toca, participa nas coreografias, dança, pula, bate palmas, até emociona-se, mas não reconhece quem é Jesus na sua adoração. No capítulo 20 de João, encontramos um Tomé, embora discípulo de Jesus, mas um homem descrente. Foi necessário ele ter uma experiência pessoal de fé. O testemunho dos outros discípulos não foi o suficiente. Tomé diz e exige: se eu não o ver, se eu não o tocar, se eu não o experienciar, não o creio. Foi o que disse Tomé. Entretanto, Jesus revela-se a ele. E na sua experiência pessoal de fé com Jesus, ele declara: Senhor meu e Deus meu. Que haja crianças no seu grupo que não são verdadeiramente crentes é normal e é bom, pois elas estão aonde devem estar, no lugar certo, na hora certa. E como aconteceu com o cego, com a mulher samaritana e com Tomé,
acontecerá com a sua criança se ela for conduzida somente a Jesus Cristo pelo louvor e adoração. A criança precisa conhecer a Deus, saber quem Ele é e saber que Ele é Jesus Cristo. A criança precisa beber da sua água, ter os seus olhos abertos, ver realmente quem Ele é, declará-lo e confessá-lo como seu Senhor e seu Deus. Ou seja, ter a sua própria experiência de fé com Deus. Um dos elementos da adoração é a oração. Naturalmente, quando estamos em espírito e atitude de adoração, culminamos na oração. Portanto, naturalmente, uma criança que não ora terá muita dificuldade em adorar. E normalmente uma criança que não ora prefere louvar. É mais fácil, não exige compromisso. No entendimento de muitas crianças, louvar é apenas cantar, pular, bater palmas com alegria. E você pode me perguntar o seguinte: como é possível louvar sem adorar? Isto não é possível quando olhamos para o louvor como o outro lado da moeda da adoração. Mas a culpa deste mau entendimento, deste equívoco, está entre nós, os professores, que muitas vezes não nos preocupamos em conduzir o coração da criança para o altar de Deus o Pai. Então, quando descuramos disto, provavelmente estamos a criar falsos adoradores ou adoradores equivocados, todos eles no poço errado, à espera que Jesus apareça. Meus amados irmãos, como ministros de culto, é nossa responsabilidade cuidar deste ambiente, dos seus elementos, da sua boa prática e da sua essência. Se a oração é um elemento crucial na adoração, tenha, portanto, muita atenção nas músicas que escolhe para o seu período de louvor, de forma que favoreça e facilite a criança a orar enquanto adora e enquanto canta. Bem, vamos agora para mais duas músicas que você poderá utilizar no seu ministério com crianças, tá bem? Graça, simplesmente graça, incomparável graça, estende sobre a humanidade tua graça, que cura nossas chagas, que muda nossa história, que nos recebe no reino do teu amor. Fácil é pronunciar o teu nome, confia no poder do teu sangue, a graça que nos alcançou. Nada pode separar dos teus braços, nem o futuro nem o passado, guardados estamos no teu amor. Vejo tão claro como o dia que nasce, que Jesus Cristo é a verdade, é a razão de tudo que agora sou. Graça, simplesmente graça, incomparável graça, estende sobre a humanidade tua graça, que cura nossas chagas, que muda nossa história, que nos recebe no reino do teu amor. Fácil é pronunciar o teu nome, confiar no poder do teu sangue, a graça que nos alcançou. Nada nos pode separar dos teus braços, nem o futuro nem o passado, guardados estamos no teu amor. Vejo tão claro como o dia que nasci, que Jesus Cristo é a verdade, é a razão de tudo que agora sou. Graça, simplesmente graça, incomparável graça, estende sobre a humanidade tua graça, que muda nossa história, que cura nossas chagas,
recebe no reino do teu amor. Graça, simplesmente graça, incomparável graça, estende sobre a humanidade tua graça, que cura nossas chagas, que muda nossa história e nos recebe no reino do teu amor. Deves orar, buscar a Deus, Ele conhece teu coração. Pede com fé, com gratidão, busca a Cristo em oração. Deves orar, 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 deves pedir e agradecer. Quando na dor, na tentação, busca a Cristo em oração. Deves orar, interceder por teus amigos, por teus irmãos, pois Deus é Pai, sim, Deus é bom, Ele atende a oração. Deves orar, 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 deves pedir e agradecer. Quando na dor, na tentação, busca a Cristo em oração. Quando na dor, na tentação, busca a Cristo em oração. Sugestões, dicas e algumas perguntas para refletirmos. Primeiro, como introduzir momento de louvor e adoração de maneira que funcione calma e naturalmente? Bem, na minha experiência de culto infantil, EBF e acampamentos, é fundamental observarmos algumas regras. Primeiro, nunca comece este tempo com uma música nova, desconhecida, ou com aquela que as crianças têm pouca afinidade. Comece sempre do conhecido e bom para o desconhecido. Cantar, irmãos, é um exercício emocional antes de ser espiritual. Dito isto, elabore uma ordem crescente e envolvente nas escolhas das músicas. Às vezes é preciso esperar que a alma da criança alcance o seu corpo. Ela está ali, mas a sua alma ainda não chegou. Então não comece já com uma canção agitada que exige esforço físico e vocal. Você pode até começar a introduzir neste momento cânticos de adoração antes mesmo dos cânticos de boa-vinda ou de interação. Aliás, eu acredito que a primeira pessoa para quem nós devemos nos dirigir na adoração é Deus e depois os nossos colegas e irmãos ao nosso redor. Não gaste demasiado tempo num só momento, as crianças cansam-se facilmente. Comece então nesta ordem. Primeiro, um cântico de adoração de forma calma e convidativa. Adoração envolvente, em segundo lugar. Em terceiro, louvor alegre, mas sem esforço. Em quarto, música de boas-vindas e de interação, que possam alegrar-se uns com os outros, se abraçarem, cumprimentarem-se. E depois, um louvor alegre e vigoroso. O próximo louvor você pode colocar cânticos que preparem as partes vitais da sua aula, como lição bíblica, memorização, período de oração, e não se esqueça de finalmente um cântico para encerramento, como diz o Salmo 100: celebrai com júbilo e com alegria ao Senhor. Esses 7 pontos que estamos aqui a falar não significam 7 músicas. Você pode repetir, entretanto, as músicas nesses períodos, tá bem? É apenas uma ordem envolvente e crescente para que haja um resultado satisfatório. Uma questão interessante:
O louvor deve ser apenas congregacional ou pode ser individual? Se olharmos para as experiências bíblicas, encontramos as duas coisas. Porém, parece que temos muito mais experiências congregacionais. Eu entendo que há pastores, teólogos, que defendem que o louvor deve e só pode ser congregacional. Isto, inclusive, por causa do perigo da sedução, que é o cantar em público para que toda a gente nos veja. Em outras palavras, devemos ter o cuidado de não transformar o momento de louvor em um espaço tipo The Voice, ou em uma oportunidade para a criança mostrar às outras todas o que é que ela é capaz de fazer com a sua voz. Momento de louvor não é isso, irmãos. Mas eu respeito a cultura de algumas igrejas e tenho conhecimento, inclusive, que em certas denominações é comum o louvor não ser congregacional, mas sim conduzido por uma participação especial enquanto os outros acompanham. Na minha modesta opinião, quando se trata de reunião com crianças, a adoração e o louvor devem ser congregacional e de maneira que todos participem. Mas entendo que possa haver sim um momento em que uma criança possa participar neste período apresentando um cântico a solo. Entretanto, cantar a solo não deve ser o mesmo que louvar individualmente. Eu sugiro que sempre que possível opte pelo canto congregacional, em grupo. Mas no caso de uma criança pedir ou ser convidada a cantar a solo, oriente esta criança a escolher uma canção que todos possam serem envolvidos. Mas principalmente, trabalhem com a criança para que não haja qualquer sentimento de que ela é especial entre as outras. E antes de passar para a outra questão, há uma prática que eu costumo fazer nos nossos acampamentos. E isso, quem sabe, poderá ser aplicado no seu ministério e eu imagino que você terá um bom resultado. Na hora da adoração e do louvor, nós costumamos pedir para que as nossas crianças saiam do seu lugar e venham para mais próximo da banda que está a tocar, para que todos possamos formar um grupo único só, para que não haja aquela ideia de que está ali uma plateia e aqui está uma banda se apresentando. Então formamos um só grupo, as crianças levantam-se, todas elas ficam mais próximas, abraçadas, isto obviamente em épocas antes de pandemia, mas sempre que possível nós fazemos isto. Isto favorece uma comunhão, uma interação, uma amizade, um desenvolvimento social saudável entre as crianças e resulta num ambiente de adoração comum entre todos. Uma questão: devo juntar as crianças no louvor com os adultos? Bem, se olharmos para o contexto bíblico, vamos encontrar muitas situações em que as crianças estão juntas com os adultos, com seus pais, no momento do ensino da palavra, da adoração e do louvor. Eu confesso a vocês que, enquanto criança, minhas melhores experiências de louvor e adoração foram vividas no canto congregacional entre todos, adultos e crianças, junto como irmãos e amigos. E muitas vezes sob o olhar admirado dos adultos. Eu quero encorajar os líderes e pais e pastores a fomentar um momento único de adoração e louvor no meio da congregação. Eu pessoalmente creio que, se tratando de louvor, não há cânticos para adultos e outros para crianças. O que pode haver são letras mal pensadas, mal trabalhadas, que não contemplam esses dois grupos. É uma pena quando uma igreja não reúne todos os seus membros e família para adorar numa só voz. Bom, vamos dar aqui uma pausa para mais uma canção que possa servir para o seu ministério com crianças, tá bem? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como desejas ou como Deus quer? Que tipo de
Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que o engano e a tentação roubam de ti a palavra de Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que a tristeza e a preocupação abalam a tua confiança em Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Será que os desejos do teu coração impedem que vivas na palavra de Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que floresce no teu coração o fruto que vem do poder de Deus? Amor, alegria, paz, a mansidão, a fé que precisas para viver. Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Algumas dificuldades relacionadas com o período de cânticos ou com a música no ministério das crianças. Alguns professores alegam assim: não sei cantar, não tenho jeito para cantar. De fato, nem todos sabem, mas qualquer um pode aprender. Portanto, procure aprender a cantar, a disciplinar a sua voz, educar a sua voz, ou convide alguém para ajudá-la no departamento infantil. Uma outra questão que colocam: eu não sei tocar, não tenho jeito para nenhum instrumento. Realmente, nem todos sabem tocar, aliás, ninguém nasce sabendo e alguns não têm realmente jeito para tocar, mas qualquer um pode aprender, eu penso assim. Eu sugiro que você tente utilizar este instrumento aqui. Este instrumento aqui chama-se ukulele. O bom deste instrumento, em primeiro lugar, porque ele é barato, bastante acessível, está muito em moda hoje em dia. A segunda coisa é que ele é muito fácil de aprender, muito fácil também de tocar, e as crianças apreciam muito o som deste instrumento. Vocês já têm reparado que em algumas músicas eu estou a tocar o ukulele. Se você deseja aprender, você pode utilizar as plataformas virtuais, mas se quiser ter um professor, eu posso indicar a você o meu número de WhatsApp, que eu vou deixar aqui na tela. Você pode entrar em contato comigo e podemos marcar umas aulas online, e eu tenho certeza que dentro de 1 mês ou 2 você terá condições de acompanhar as suas crianças na sua classe na escola dominical, tá bem? Portanto, o ukulele é uma excelente opção. Pensando aqui nesse instrumento ukulele, deixa eu dar aqui um encorajamento a você. Eu estou neste momento dando aula a um menino de, não sei exatamente quantos anos ele tem, mas deve estar aí entre os seus 8, 9 anos de idade. O interessante é o seguinte: ele tem muita dificuldade em cantar, tem muita dificuldade em cantar afinado, inclusive, mas isto não o tem impedido de aprender a tocar como deve ser, e neste momento ele já tem total condição de acompanhar a sua professora na escola dominical. O tenho encorajado a fazer isto sempre que for possível. Portanto, você pode aprender facilmente esse instrumento também. Eu vou deixar aqui uma imagem, um pequeno vídeo dele tocando, e você vai perceber a dificuldade que ele tem de cantar.
mas isso não é um problema, porque o que ele deseja é aprender a tocar para acompanhar alguém. Pai, agora você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. Yeah. Vai lá. Vai, 1, 2, 3 e... De novo, Ok, muito bem. Muito bem. Bem, uma outra questão. O que posso fazer com a música? A música pode ser utilizada para conduzir o louvor com as crianças, é verdade. Mas uma outra coisa que nós podemos utilizar é para ensinar versículos bíblicos. A PEC possui uma quantidade grande de versículos musicados e que recentemente foram compostos, alguns inclusive por mim, para apoiar um programa de discipulado infantil. A PEC tem inúmeros versículos musicados gravados em CD que você pode adquirir. A música serve também para reforçar o ensino da lição. Pelo menos escolha uma que tenha a ver, que esteja ligada diretamente ao ensino da sua lição e que leve a criança a refletir esta mensagem durante toda a semana enquanto canta. A música pode servir também para socializar e fomentar laços de amizade. Há corinhos apropriados para esta função. Não trazem conteúdo bíblico, não trazem versículos bíblicos, nem declarações bíblicas sobre Deus ou Jesus, necessariamente, mas trazem valores essenciais ao desenvolvimento social saudável. Devo ter crianças a dançarem ou a fazerem coreografias? Bem, esta é uma questão muito sensível. Não há na Bíblia nenhum ensino que deva impedir as crianças de dançarem, mas também não há na Bíblia uma doutrina que sustente que a dança é um elemento de culto. As declarações que encontramos nos Salmos 30, nos Salmos 149, nos Salmos 150, não são declarações normativas, são de contexto cultural e poético. Revela, ao meu ver, que numa cultura em que a dança era uma forma comum de expressão e alegria, era mais natural dançar-se por qualquer motivo que trouxesse boas-vindas, boas novas e à família ou à comunidade. Não é o caso de hoje, em que a dança tornou-se muito erotizada e objeto de distração. Deixe-me dizer uma coisa: uma criança que dança ali na frente, no momento da adoração, estamos aqui a falar de crianças, não de adultos. Uma criança, ao dançar ali no momento da adoração e do louvor, dificilmente ela estará atenta àquilo que ela está a cantar, porque ela está mais preocupada, isso é normal das crianças, ela está muito mais preocupada em lembrar dos passos da coreografia que ensaiou para que não erre, porque quando uma criança erra no meio das outras, ela sente-se envergonhada, então ela fica tensa, até pode ficar em estresse para não perder de vista os passos seguintes. Isto causa um bloqueio na adoração da criança. As crianças que estão a assistir, estamos a falar de crianças mais uma vez, eu repito, as crianças que estão a ver uma outra criança dançar com umas roupas diferentes, brilhantes, enfim, muito coloridas, estas crianças que estão a assistir, elas prestam mais atenção na outra criança que está a dançar, que está a fazer a sua coreografia, do que realmente em concentrar-se na poesia, na mensagem da letra. Portanto, como a teologia não se ocupa deste assunto,
eu sugiro que fique ao critério do líder saber conduzir o seu grupo com sabedoria e decência, e com muita pedagogia também. Hoje em dia há grupos infantis que participam no ministério de dança na sua igreja. São formas coreográficas baseadas no balé moderno, e eu sugiro para quem tem curiosidade e dúvidas sobre o assunto, conheça um pouco a obra da bailarina e coreógrafa Isadora Duncan, e aí você vai conseguir perceber se vale a pena ou não insistir ou continuar com o ministério da dança entre as crianças no período do louvor. Como posso tornar mais dinâmico o período de louvor se não tenho condições de cantar e tocar na minha aula? Eu quero dar 3 sugestões. Primeiro, comece a realizar o culto infantil e aproveite o programa deste culto para introduzir um período dinâmico de louvor e adoração. E aí você não sobrecarrega o programa da sua aula bíblica na sua classe. Então, junta todas as classes, todas as crianças de todas as classes da escola dominical no culto infantil, e ali você terá a oportunidade de promover esse momento de adoração e louvor, e o programa da aula da classe fica mais folgado para concentrarem-se apenas na lição bíblica e também na oração e na memorização de versículos. Segundo, desenvolva o louvor congregacional com todas as crianças e adultos, e para isso peça ao seu pastor que permita introduzir algumas músicas que as crianças gostem. Em terceiro lugar, realize o culto infantil pelo menos uma vez por mês com toda a igreja, tá bem? De vez em quando, não precisa ser todos os meses, mas vai introduzindo este hábito das crianças estarem na congregação, no louvor juntos, e neste domingo, neste dia, todas as músicas, ou pelo menos as principais músicas, sejam escolhidas de forma a atender o interesse e a necessidade das crianças. Deixe-me falar um pouco sobre os cânticos da PEC. Algumas pessoas têm dificuldade de utilizar os cânticos da PEC, eu não entendo bem porquê, mas vale a pena ressaltar que estes cânticos foram feitos para apoiar o professor no seu ministério na classe de boas novas ou na sua sala de aula. Não foram pensados para momentos mais exigentes. Entretanto, os cânticos da PEC são músicas com muita teologia. Portanto, se você está à procura de boa música, que seja fácil de cantar mesmo sem instrumento, os cânticos da PEC são o ideal. Se está à procura de cânticos com letra bíblica e muito ensino, o cântico da PEC é a melhor opção. São quase 1000 músicas, ou talvez mais, de um repertório cheio de opções para os mais diversos ensinos, distribuídos em kits com CDs, enfim, para EBFs, campanhas evangelísticas, classe de boas novas, acampamentos e também classe 5 dias, enfim. Antes de finalizar, eu quero deixar umas considerações a todos que compõem músicas para a congregação ou para o ministério da adoração entre as crianças. Em primeiro lugar, eu não acredito em música inspirada por Deus. A revelação de Deus é Jesus Cristo e a sua inspiração é a sua palavra. Deus não tem compromisso, irmãos, com a música nem a poesia de ninguém. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Em segundo lugar, eu não costumo dizer que Deus me deu esta ou aquela música e agora quero partilhar com vocês. O diabo pega nisso facilmente e transforma em vaidade e presunção. E em terceiro lugar, eu considero que nós não vivemos em obediência àquilo que cantamos. Vivemos em obediência àquilo que amamos e cremos. Mas se você canta ou compõe algo sobre adoração, louvor ou qualquer outra doutrina, então o seu compromisso deve viver em coerência com aquilo que cantou e que declarou na sua poesia. Por esta razão é que as linhas da nossa composição devem ser ocupadas com letras que cantem verdades bíblicas, que mostrem aquilo que Deus é, o seu eterno poder e as maravilhas que fez. Muita atenção no que escolhemos cantar com as nossas crianças. A forma como e o conteúdo com que cantamos é como oramos. A maneira como oramos é a maneira como cremos. A maneira como cremos é a maneira como vivemos.
Caro ministra, professor de crianças no Ministério Infantil, ligado à música ou não, a minha oração é que neste tempo que vivemos, Deus possa falar tanto ao coração das crianças como tem falado aos adultos. Mas para isso, seja você pelo menos um facilitador nesta comunicação, nesta comunhão, através de um excelente tempo de devoção e louvor e adoração. Bem, muito obrigado pela sua atenção. Algumas músicas que nós cantamos aqui, elas estão também publicadas no nosso canal Boas Novas Channel, tá bem? Eu vou deixar aqui a descrição na tela, onde você pode ir ao nosso canal no YouTube. Portanto, Boas Novas Channel é um canal que nós produzimos para ensinar a Bíblia às crianças, e neste canal nós temos diversas músicas que você também poderá aproveitar no seu ministério infantil. Então, um bom congresso para você e muito obrigado pela sua presença e participação. Cantem com alegria, pois nasceu Jesus aqui hoje em Belém. Assim cantaram os anjos quando a grande luz brilhou para o nosso bem. Cantem com alegria, pois nasceu Jesus aqui hoje em Belém. Assim cantaram os anjos quando a grande luz brilhou para o nosso bem. Depressa vão e sem temor, com humildade e fé, verá Jesus o Salvador, o Deus Emanuel. Cantem com alegria, pois nasceu Jesus aqui hoje em Belém. Assim cantaram os anjos quando a grande luz brilhou para o nosso bem. Que haja paz agora e sempre em cada coração. O grande eu sou está presente, trazendo o seu perdão. Cantem com alegria, pois nasceu Jesus aqui hoje em Belém. Assim cantaram os anjos quando a grande luz brilhou para o nosso bem. Cantem com alegria, pois nasceu Jesus aqui hoje em Belém. Assim cantaram os anjos quando a grande luz brilhou para o nosso bem. Noite de alegria, noite de amor, noite de harmonia, nasceu o Salvador.